Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você foi contratado pela empresa, então eu quero, antes de mais nada, te dar aqui boas-vindas. E o objetivo desse vídeo aqui é fazer uma introdução de 3 coisas extremamente importantes aqui para todo funcionário ser bem-sucedido, não só na empresa, na Futura, como em qualquer outra empresa. Antes de começar, se você não pegou ainda, eu queria te pedir para dar uma pausa no vídeo, pega um papel e uma caneta, porque você vai anotar as informações importantes que eu vou passar aqui, que vão garantir que você vai ser um funcionário nota 10 aí. Então a primeira coisa que eu quero falar é os motivos pelos quais as pessoas são contratadas, por que as empresas contratam as pessoas. O segundo motivo, o segundo item que eu quero falar é os motivos pelos quais as pessoas são desligadas ou demitidas das empresas. E o terceiro é o que é valorizado pelas empresas. Então, reforçando, se você entender esses 3 passos, você vai ser uma pessoa bem-sucedida não só aqui na empresa, como em qualquer outra empresa que você venha trabalhar na sua vida. Primeiro, o motivo pelo qual as pessoas são contratadas. As pessoas geralmente são contratadas por 2 fatores, que é o primeiro, o currículo. Então, se a empresa tem uma vaga, ela necessita de uma pessoa para trabalhar, ela especifica aquela vaga. Então, determinadas vagas necessitam de experiência, determinadas vagas não precisam de experiência. E o seu currículo ali, primeiro a gente faz essa triagem desse currículo. E o segundo ponto são as possíveis competências que a pessoa tem. Por que as possíveis competências? Porque a pessoa, quando ela escreve ali num currículo, ela descreve aquilo que eu faço isso, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer aquilo outro. E no dia a dia, isso só vai ser realmente comprovado no dia a dia, a partir do momento que você está trabalhando ali no seu dia a dia, ali 1 semana, 2 semanas, é que suas competências realmente serão comprovadas. Outro fator também que é importante é a capacidade de aprendizado. Então, às vezes a pessoa ela entra, mas ela não tem muito conhecimento daquela função específica. Mas se ela for detectada na pessoa uma capacidade de aprendizado, então, ou seja, aquela pessoa pode dar certo em várias áreas, mesmo não tendo experiência. O segundo ponto importante que eu quero falar aqui é os motivos pelo qual uma pessoa é demitida ou desligada da empresa. Geralmente, as pessoas elas são contratadas por competência. Ou ela tem uma competência, ou que seja inteligência, ou que seja uma competência em uma área específica. Mas 95% dos desligamentos, eles ocorrem por comportamento. Então a pessoa ela é contratada por competência e normalmente ela é desligada ou demitida por algum tipo de comportamento. E a gente vai entrar aqui um pouquinho melhor nisso. Como eu falei aqui, 95% mais ou menos dos desligamentos que ocorrem são por questões comportamentais. E eu vou enumerar essas questões comportamentais aqui, que é importante que você saiba, porque talvez seja seu primeiro emprego, você nunca teve ali uma experiência, né? E você também não precisa de cometer esses itens aqui que te levarão a uma provável demissão. Então é importante que você saiba isso aqui logo no começo. Um ponto extremamente importante que as pessoas são geralmente desligadas por não cumprir horários. Então assim, dentro do trabalho, ela é contratada para trabalhar 8 horas por dia, então ela tem o horário que começa às 8 e termina às 17, por exemplo, ou começa às 7 e termina às 17, 15 minutos de lanche, 1h15 de almoço, enfim. Então, uma coisa extremamente importante é você cumprir os seus horários. Então, isso é uma coisa que é muito visada, porque você tem um ponto, e dentro do ponto é registrado todos os horários que entram, todos os atrasos, todas as horas extras que são feitas, necessárias ou desnecessárias. Então, um item extremamente importante é você cumprir os seus horários, o seu horário de trabalho. Outro item importante, que é comportamental e que é motivo de desligamento dentro das empresas, são pessoas que não seguem as normas da empresa. Então, na Futura a gente tem um manual de conduta e dentro desse manual de conduta a gente tem algumas coisas. Olha, a hora de chegar, onde que deixa a mochila, como que se comporta na hora do almoço, como que bate o ponto, qual é a entrada, qual é a saída, enfim. Então uma série de regras, vamos dizer assim, que são específicas da empresa e que pessoas não seguindo essas regras, né, não agindo conforme o que está escrito, isso gera uma falta de compromisso com as normas da empresa. Então isso é um outro motivo de desligamento de funcionários das empresas. Outro motivo de desligamento das empresas também é não respeitar a hierarquia. Então, o que seria a hierarquia? É realmente o supervisor, o gerente, então existe uma hierarquia. Então, a pessoa acaba não respeitando o supervisor como um supervisor, ele acha que é uma pessoa qualquer, que ele pode falar qualquer coisa. E mais do que isso também, não só o próprio supervisor, quanto o supervisor da área ao lado. Então, o fato de
você está subordinado a uma pessoa que é um supervisor, não significa que você pode desrespeitar um outro supervisor de uma outra área, porque ele realmente tem um cargo de supervisão, um cargo de liderança. Então é extremamente importante que você respeite as normas da empresa, que você respeite a hierarquia da empresa, porque a gente está falando aqui da hierarquia. Outro ponto importante, que é causa de desligamento de funcionários das empresas, são faltas constantes. E eu quero destacar aqui porque faltas, elas são tanto justificadas quanto não justificadas. Então, vou só dar um exemplo. Então, se a pessoa ela é contratada para sentar na recepção de uma empresa, por exemplo, para atender o telefone. Então, essa pessoa que falta muito por motivos justificados ou não justificados, ele está sempre deixando o cargo dele vazio. Então, se não precisasse daquela pessoa naquele posto de trabalho constantemente, não teria sido contratado. Então, por isso que é extremamente importante essa questão da pessoa estar assídua no trabalho, não é? Então, justificado ou não justificado. Então, por exemplo, tem pessoas que simplesmente não aparecem, eu não pude vir ontem. Enfim, então quer dizer que ontem, no horário de trabalho dela, alguém ficou no lugar ou a empresa foi penalizada por aquilo, o atendimento ao cliente, qualquer coisa. Ou faltas justificadas, então tem gente que sempre está faltando com uma justificativa. Cara, eu quebrei o pé, aí amanhã ele faltou porque a gasolina da moto acabou, aí depois ele faltou porque ele precisou de levar o filho no médico, depois ele faltou porque ele teve que levar a mãe no médico. Então assim, são coisas reais, justificadas talvez em muitos momentos, né? E a gente não está dizendo aqui que ninguém pode levar ninguém no médico, não é isso. Mas é só a gente está ilustrando aqui o motivo pelo qual as pessoas são desligadas nesse quesito especificamente. Então, mesmo a falta sendo justificada, existem pessoas que faltam demais, está sempre no médico, está sempre fazendo alguma coisa, marca, por exemplo, dentista, médico, marca um monte de coisa dentro do horário de trabalho, isso ele está sempre faltando, então ele vai trazer um atestado justificado, porque ele realmente estava no médico, mas o posto de trabalho dele ficou vazio, então você tem que ficar atento em relação à falta. Se você tiver que marcar médico ou qualquer coisa nesse sentido, procura marcar para final de semana, procura marcar para antes do expediente, procura marcar para depois do expediente, para você estar o máximo possível disponível dentro do seu horário de trabalho. Outro motivo extremamente importante que levam as pessoas a serem desligadas é atestados constantes, né? Trazendo atestado médico constante. A gente sabe muito bem que atestado é uma coisa que a pessoa vai em qualquer posto de saúde, ele traz um atestado ali justificando 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, isso entra dentro das faltas justificadas que eu acabei de citar anteriormente. Então, e a gente sabe muito bem, não tem ninguém bobo aqui, né? Fatos de a pessoa corta a pontinha do dedo, vai no médico, pega um atestado de 2 dias, sendo que a gente analisando aquilo, eu estou falando essa questão de cortar a pontinha do dedo, é só um exemplo, né? Mas a gente sabe muito bem que determinadas comorbidades ou determinada coisa que acontece, né? Determinado acidente, a gente não precisa de 5 dias, a gente precisa de 10 dias, a gente não precisa de 1 semana. E tudo isso, por mais que a pessoa tenha o direito de trazer um atestado e um dia ser abonado, não tem ninguém bobo, né? A gente sabe muito bem, de modo que a gente perceba que aquele atestado, ele realmente não tem nenhum tipo de validade, não é justificado, vamos falar desse jeito. Então fica atento em relação a isso. Outro ponto importante que acontece desligamentos nas empresas são problemas de relacionamento. Então, problema de relacionamento de modo geral. Então, às vezes um funcionário ele entra, ele é novo, ele acaba de entrar para a empresa, ele se relaciona mal com toda a equipe. Ou ele se relaciona mal com uma pessoa da equipe, ou ele se relaciona mal com o chefe, ou ele se relaciona mal com toda a empresa. Então, isso de um modo geral é percebido pelos colegas de trabalho, é percebido pelo supervisor, é percebido pelo gerente, é percebido pela diretoria, enfim, todo mundo acaba percebendo isso de uma forma ou outra. Então, problemas de relacionamento é algo que acaba fazendo com que as pessoas percam seu emprego, porque dentro de um ambiente saudável, principalmente, que é o que a gente preza aqui na Futura, né, a gente não tem essas brigas, não tem contenda, não tem gente com raiva do outro. E então, quando entra, vamos falar assim, um corpo estranho que tem essa característica, ele é notado imediatamente. Então, toma cuidado com problemas de relacionamento. Outro ponto extremamente importante que acaba denegrindo a imagem das pessoas dentro das empresas é a questão de conversa fiada ou então fofoca, né? Então, pessoa que gosta muito de tititi, de gerar conflito, gerar intriga e etc e tal. Isso não só contra as pessoas, porque acontecem
tipos de conversas atravessadas não só para as pessoas, então era um colega de trabalho, ou é o supervisor, ou fala com um, fala com outro, enfim, planta aquela sementinha do mal que é plantada em alguns lugares, né? Também contra a empresa. Então, pessoas que falam mal da empresa, que a empresa não presta, a empresa é isso, a empresa é aquilo, a empresa é aquilo outro, de uma certa forma, ela está manchando a imagem de uma empresa e, assim, criticando uma pessoa, aquilo que ela foi contratada pela sua empresa, né? Então, as pessoas precisam de valorizar onde ela está. Se você não está satisfeito pela empresa, você pode chamar o seu supervisor, você pode chamar o gerente, você tendo oportunidade, você pode conversar com a diretoria a respeito de alguma insatisfação sua em determinada questão ou não, ou simplesmente também, poxa, se a empresa não serve para você, falando da empresa, né, é muito mais justo com você mesmo pedir o afastamento, pedir, eu prefiro sair da empresa porque eu vou conseguir, eu vou buscar alguma coisa que é melhor para mim. É muito melhor você fazer isso do que você ficar sofrendo ali 1 ano, 2 anos, 3 anos e criticando a empresa por causa disso, criticando a empresa por causa daquilo. Então, isso é um motivo, assim, bem importante para você ter cuidado em relação ao que você vai estar fazendo, vai estar falando aí. Então, evita essa questão de fofocas, intrigas contra as pessoas e contra a empresa. Outro ponto importantíssimo também, que leva as pessoas a um desligamento, é justamente uma má vontade, vamos falar assim, né? Uma má vontade explícita. Então você percebe que existem pessoas que têm má vontade para as coisas. Às vezes você está executando determinado trabalho, precisa de levar alguma coisa no setor financeiro, a pessoa vai com má vontade, ou o seu supervisor te pede para fazer alguma atividade. E a gente não é bobo, a gente percebe quando a pessoa está com boa vontade ou quando ela está com má vontade, né? Isso aí é nítido, né? Então é importante que você cuide disso, de você seja uma pessoa disponível, que você seja uma pessoa diligente, né? Que você pega para fazer e que você entregue o seu melhor. Também tem um ponto extremamente importante, que esse aqui é um pouco óbvio, mas a gente precisa de falar o óbvio. Várias pessoas são desligadas, ou algumas pessoas são desligadas das empresas por desvios de caráter. E o que seria esses desvios de caráter, né? Uma pessoa que é extremamente assim, ela mente muito, conta muita mentira, né? Então houve pessoas, faltou tantas vezes porque já levou a mãe vou levar minha avó na musculação. Então, assim, coisas que, muitas mentiras de um modo geral, eu sei que eu estou falando isso aqui, mas existem vários tipos de mentira. E a gente começa a perceber, a pessoa conta muita mentira e a pessoa passa a não ser confiável. Então, você pede um trabalho, você pede alguma coisa e a pessoa faz um discurso sempre justificando alguma coisa. Então, assim, a pessoa ser mentirosa é algo que vai fazer com que ela, a curto prazo, médio prazo, longo prazo, à medida que as pessoas começam a conhecer essa pessoa que tem essa conduta, ela começa a ficar queimada de um certo modo. Então, assim, esse desvio de caráter, de conduta, né, em relação a mentiras. Outra coisa também, pessoas que roubam, são desligadas das empresas por roubo. Então, não é porque tem uma folhinha ali que eu posso pegar aquela folhinha e levar para minha casa, né? Tudo que está dentro da empresa é da empresa. Então, você não pode sair tirando qualquer coisa da empresa, né? Desde coisas simples, às vezes existem roubos grosseiros mesmo, que são... O cara entra lá e rouba a bolsa do colega, por exemplo, ou rouba algum tipo de material da empresa. Então, não só isso, quanto também coisas, porque o nosso produto é um produto gráfico. Então, a partir do momento que você está tirando xerox, fazendo cópia para os outros, que não está sendo cobrado, de uma certa maneira é um certo roubo, né? Vamos falar assim, porque você não está autorizado a usar do produto sem pagar por ele. Não é porque não é porque um cara trabalha dentro do supermercado que ele pode chegar nas prateleiras e pegar qualquer tipo de arroz, pacote de arroz, pacote de feijão e levar para casa, né? Fazendo esse paralelo é bem similar a isso. E também falando assim de distúrbios de caráter, é questão de desonestidade. Então a gente percebe que existem pessoas que são desonestas, né? Desonestas nos relacionamentos, desonesta com o colega de trabalho, desonesta com a empresa, desonesta com seus horários. Então é uma coisa importante você estar atento a desvios de caráter, né? Em relação à conduta aí. Outro ponto importante que levam algumas pessoas a desligamento da empresa são problemas pessoais diversos. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, né, e aqui a gente não está dizendo para que todo mundo é perfeito, que você não tenha problemas pessoais diversos, mas a gente está contando aqui casos e experiências ao longo desses anos aí que já passaram mais de 500 funcionários dentro da empresa, né, ao longo de 22 anos, então a gente tem experiência.
Muitas pessoas, algumas pessoas são desligadas por problemas pessoais diversos. Então, às vezes a pessoa tem um problema com a esposa e que acarreta em outra coisa. Ele está com um problema na família e esse problema na família começa a ter muita briga e o cara chega desmotivado, ele entrega não consegue entregar o seu melhor, né, de forma recorrente, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ou então ele provoca muitas perdas. Então, quando a gente trabalha aqui principalmente com impressão, né, então, ou seja, 1 hora de máquina são mais de 15 mil folhas que são desperdiçadas. Então, assim, esse é só um exemplo. Mas dependendo da área, né, o desperdício é maior ou menor, mas coisas como essas, né, e também, assim, problemas emocionais que também a pessoa está com depressão, está com um monte de outras coisas, então tudo isso afeta o desempenho da pessoa na empresa. Isso acaba refletindo ali, né? E tudo arremete àquilo que eu comentei logo no início, que são, se a pessoa foi contratada, espera daquela pessoa um desempenho, né? Uma entrega mínima, vamos falar assim. Então, então quer dizer que as pessoas não podem ficar doentes? Não, não é isso, né? O que eu estou dizendo aqui é algo que seja recorrente, né? Às vezes 1 semana inteira, 1 mês inteiro, uma constância, de tempos em tempos isso acontece. Então isso vai denegrindo a imagem da pessoa e na verdade nem a imagem em si, vai denegrindo o desempenho da pessoa. E esse desempenho, a empresa realmente precisa que as pessoas desempenhem bem no seu papel e na sua função para o qual ela foi contratada. Uma outra questão extremamente importante que provoca demissões ou que provoca desligamentos nas pessoas é o imediatismo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero explicar melhor. A pessoa, às vezes, ela é contratada para um cargo e aquela pessoa entra num cargo e aí, em pouco tempo, ele já está ali afoito, ansioso, que não quer mais trabalhar naquele cargo. Esse cargo não eu quero mudar para uma outra área e tudo mais. Então, existem alguns fatores, porque assim, a pessoa ela força a barra para ir fazer alguma coisa pelo qual, em alguns momentos, que ela ainda não é competente e ela quer realmente, é como se fosse, assim, em alguns momentos chega a soar assim, né? Eu quero dirigir o seu carro, mas eu não tenho carteira, mas eu quero que você me dê o carro para dirigir. Então é extremamente importante que essas mudanças de cargos, essas mudanças de setores, elas sejam algo realmente construída. Isso não impede de você dizer que em algum momento da sua vida deseja trabalhar em outra área, mas ao mesmo tempo, se você começar a forçar a barra para ir para outra área, e começar a fazer mal o seu trabalho aqui, ou então começar, né, ficar insatisfeito do que você está fazendo, isso vai gerar um desconforto ali para o seu supervisor e em algum momento talvez você seja desligado por isso, porque nem sempre a gente quer ir para um cargo e esse cargo ele existe, aquele cargo, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que mesmo existindo uma vaga em uma outra área, não significa que você está capacitado para ir para aquela vaga. Então não adianta você forçar a barra. E aqui o que a gente trabalha não é tempo de casa, é capacitação, porque às vezes uma pessoa que acabou de entrar, ela vai ter mais capacidade para assumir um outro cargo do que você que talvez esteja na empresa há mais tempo. Então você tem que ter na cabeça que não é tempo de casa, é capacidade e capacitação para estar fazendo aquele cargo, aquele outro cargo. E uma outra coisa que você precisa de aprender, assim, você tem que gravar isso dentro do seu coração. Você nunca vai ser reconhecido para ir para um outro cargo, para uma outra vaga, fazendo um mau trabalho onde você está hoje. Vou explicar melhor. Uma pessoa ele entrou para poder fazer cafezinho, servir o cafezinho. A pessoa que trabalha na cantina, na copa, por exemplo. Se ela tem uma intenção de ir para uma outra área, ela não vai ir para uma outra área servindo o cafezinho mal, fazendo mal o cafezinho, tendo má vontade. Então, se você serve o cafezinho, sirva o melhor cafezinho que você puder na sua vida. Seja extremamente empenhado em fazer aquilo bem feito. Por quê? Vai chegar um ponto que você vai ser visto, vai ser reconhecido e uma outra oportunidade que porventura venha a ter, provavelmente você vai ser lembrado. E o que eu quero dizer com isso? Se você for uma pessoa que está com má vontade na sua função, eu não quero servir cafezinho não, eu estou chateado, eu vou fazer mal feito aqui, porque na verdade eu quero trabalhar lá no escritório. Então você pode ter certeza, você nunca vai trabalhar naquele escritório ou naquela área diferente se você fizer mal feito o trabalho que você faz atualmente. E como eu falei, olha, esses exemplos que eu dei aqui são exemplos dos 95% do qual as pessoas são geralmente desligadas ou demitidas das empresas por comportamento. Então, para inteirar os 100%, né, dos desligamentos das empresas, os outros 5%, vamos colocar assim, são coisas que já entram na capacidade técnica mesmo. Então vamos falar desses 5% aqui. Algumas pessoas são desligadas das empresas por dificuldade de aprendizagem.
que isso é a minoria. Às vezes a pessoa é colocada em uma determinada função e ela não consegue pegar aquela função, né? Capacidade técnica mesmo, ela não consegue fazer aquilo, ela tem dificuldade de aprender, já foi ensinado várias vezes e ela não consegue. Então, esse é um motivo realmente de desligamento. O outro motivo de desligamento dentro desses 5% aí é uma pessoa que não tem habilidade para a função. Então, por exemplo, é uma pessoa que tem que mexer com ferramenta ou então ela tem que ser caprichosa para colar uma pecinha e tal. Você vê que a pessoa ela não tem aquela habilidade ali para trabalhar com ferramenta, não tem habilidade para poder fazer o trabalho bem feitinho, ou então uma habilidade para trabalhar com software, enfim, dependendo da área que a pessoa está trabalhando. Então, em alguns momentos as pessoas são desligadas por isso. Outro ponto importante também desses 5% aí são faltas graves, né? Pode acontecer, uma pessoa ela erra um trabalho muito grande, ou ela fala uma besteira com o cliente, ou enfim, alguma coisa que é algo pontual, mas que ela é muito grave e que realmente acaba culminando ali numa demissão, no desligamento. Mas geralmente essas coisas graves, né, que são pontuais ali, né, elas vão acabar remetendo a algum tipo de comportamento. Então a pessoa perdeu a cabeça, então ela ficou nervosa e bateu no cliente, exemplo. Então é algo pontual, mas não deixa de ser algo de comportamento, é algo comportamental, a pessoa deveria ter se segurado. Agora, o terceiro ponto aqui que eu quero deixar, e você precisa de gravar isso na sua mente, porque você aprendendo isso aqui que eu estou falando, você vai ser bem sucedido em qualquer empresa que você for trabalhar na sua vida. É o motivo pelo qual as empresas valorizam as pessoas. Então eu vou enumerar alguns itens aqui. O primeiro motivo que as empresas valorizam as pessoas é a pessoa ser disponível. Então aquele cara que ele está sempre disponível para fazer o que precisa ser feito, tanto dentro do horário de trabalho, quanto em horas extras. Então vou exemplificar. A pessoa ser disponível dentro do trabalho. Então tem pessoas que estão contratadas para trabalhar 8 horas por dia. Às vezes o supervisor pede, cara, faz isso para mim, faz aquilo para mim, ou o diretor pede para fazer alguma coisa, ou o gerente pede para fazer alguma coisa. Aquela pessoa ela nunca está disponível, ela nunca pode. Ela está fazendo uma coisa, eu não posso fazer a outra, porque, enfim, e entra dentro de um pouquinho daquela questão da má vontade. E também disponível para as horas extras, né? Porque às vezes precisa, olha, eu preciso que venha no sábado porque a gente pegou um trabalho muito grande, a gente vai precisar de fazer uma escala diferenciada aqui para vir no sábado e tal. E as pessoas serem disponíveis. Então isso é muito valorizado para as empresas, a disponibilidade do funcionário, tanto dentro do horário de trabalho quanto para horas extras. É muito valorizado dentro das empresas as pessoas ser proativa. Então, ela ser proativa é o quê? Ela não esperar ser mandada para fazer as coisas. Então, terminou o trabalho dela, ela não fica lá de braço cruzado esperando. Ela está sempre buscando alguma coisa, ela está sempre pedindo alguém para ajudar. Eu posso te ajudar? Pode ajudar na área tal? Eu posso organizar aqui o local de trabalho. Então, a disponibilidade e a pessoa ser proativa é extremamente importante, bem visto nas empresas. Buscar ajudar todas as pessoas e também aquela questão da pessoa fazer mais do que ela é pedido. Então, a sua função sei lá, colar um determinado trabalho. Além de eu colar aquele trabalho, ele ainda embalou tudo bonitinho, passou um plástico, foi cuidadoso. Então ele fez um pouquinho mais do que aquilo que era pedido para fazer. Então isso é extremamente valorizado pelas empresas. Pessoas que se oferecem para fazer tarefas difíceis ou tarefas chatas. Muitas pessoas correm disso daí. Aquilo é difícil, eu não vou me candidatar a fazer isso. Então as pessoas que se disponibilizam a realizar tarefas difíceis, né, ou enfim, algum tipo de tarefa que não seja tão boa ali de ser feita, né, às vezes não é prazerosa, são pessoas que são bem vistas. Então, fica atento nisso aí. Também valorizados nas empresas pessoas com facilidade de aprendizado. Isso aqui é muito importante porque nem sempre principalmente determinadas empresas, né, no nosso caso, por exemplo, as pessoas não vêm com experiência, muitas delas, porque muitas pessoas nunca viram falar de um corte a laser, nunca viu falar da máquina A, da máquina B. Então a pessoa que tem facilidade de aprendizado, ela aprende muito rápido a fazer as coisas, isso é muito valorizado dentro das empresas. Outra coisa que é importante também dentro do aprendizado são pessoas que se disponibilizam a aprender mais coisas, né? Então, assim, por exemplo, dando um exemplo, dentro do acabamento tem várias máquinas. Então, aquelas pessoas que sabem operar várias máquinas múltiplas, né, de forma bem precisa ali e de forma caprichosa, são pessoas que são bem vistas, né? Então, por isso que, independente de você estar aqui na Futura ou em outra empresa, se você tiver esse comportamento, é um comportamento que ele vai ser bem visto e você passa a ser um cara mais útil dentro da empresa.
né? Então, se você sabe fazer várias funções e uma pessoa sabe fazer uma função só, e tiver que ocorrer algum tipo de desligamento, provavelmente aquele cara que só sabe fazer uma coisa, poxa, ele só sabe mexer com isso, o outro é mais útil para a empresa nesse sentido. Então, você se capacitar em mais coisas é importante para você. Também é muito valorizado dentro de todas as empresas pessoas que trazem soluções para os problemas. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas têm um comportamento, né, de modo geral, a tendência de apontar só os problemas. Esse problema é assim, assado, porque aquele lá não dá certo, esse aqui não funciona. Então apontar o dedo para os problemas é muito fácil. Agora, pessoas que, além de apontar o problema, talvez já trazem algum tipo de solução, são pessoas que são bem vistas, né? Porque aquele cara ali, ele é empenhado, ele resolve o problema, ele não fica parado esperando alguém dar uma solução para ele, ele mesmo busca a solução. E não é uma pessoa que reclama, é uma pessoa que está ali correndo atrás das soluções. Pessoas que executam suas tarefas com rapidez e com qualidade. Isso é importante porque não adianta você falar assim, olha, eu sou muito rápido no que eu faço, mas eu entrego tudo amassado, tudo torto, tudo fora do padrão. Né? Não é importante, não é bom. E ao mesmo ponto que o outro lado, o extremo oposto também, não é bom. Nossa, eu faço com muito caprichoso, tudo que eu faço é muito caprichoso, mas eu faço 1/3 do que as outras pessoas fazem. Então não adianta você ser devagar e caprichoso e nem rápido e lambão, vamos falar assim. Então o ideal é que você vá aprendendo o seu ofício ali, você vai melhorando naquilo ali. Então você seja ágil e ao mesmo tempo você entrega a qualidade. Outra coisa que as empresas valorizam muito é a pontualidade. Há pessoas que dizem, livros que dizem, estudiosos que dizem que a pontualidade ela revela muito o caráter de uma pessoa. Então você ser pontual nos seus horários, no horário de chegada, na hora do lanche, não é 15 minutos, o lanche é 15 minutos, você faz 20, 25, não, você ser pontual na hora de chegar, na hora de sair, isso é muito bem visto, né? E essa pontualidade a gente pode associá-la também com assiduidade, não? Uma pessoa que sempre está presente. Então a gente percebe se ao longo, como eu disse aqui, mais de 500 pessoas passaram como funcionários da empresa nos últimos anos. Então a gente percebe, né? Existem pessoas que praticamente nunca faltaram dentro da empresa. Então essas pessoas elas são valorizadas, elas são vistas como pessoas boas, né? Nesse sentido de pessoas confiáveis, enfim. Então a pontualidade, não só na Futura, como de modo geral, ela revela muito o caráter da pessoa. Então busca ser pontual. Outra coisa que as empresas valorizam muito é pessoas que agem com flexibilidade. Então a gente conhece, né? Provavelmente você conhece alguém que é muito engessado nas coisas. Não, tem que fazer do meu jeito, tem que ser assim, tem que ser assado. Então as pessoas que são mais flexíveis, né? São mais adaptáveis, elas têm maior sobrevivência. Tanto nas espécies, né? As espécies que são que mais perpetuaram ao longo dos anos, aí, algumas foram extintas e algumas se perpetuaram porque são as espécies que se adaptam. Então, ser uma pessoa flexível, poxa, eu faço de um jeito, mas o outro tem um jeito melhor do que o meu, eu vou ser flexível para enxergar se o jeito dele é melhor do que o meu e eu adaptar, do que simplesmente eu falar, não faço de outro jeito, só faço do meu. Então essa flexibilidade ela pode ser traduzida em um monte de coisa. Ela pode ser traduzida em alguém te pedir uma ajuda fora da sua área de trabalho, você ser flexível e fazer isso. Você, de repente, ensinar alguém a fazer alguma coisa, você está sendo flexível. Então, assim, isso pode ser traduzido em várias coisas, mas a flexibilidade é algo importante e valorizada pelas empresas. E por último, aqui dos itens que eu listei, pessoas que são positivas. Elas, pessoas que têm um bom relacionamento, pessoas que não são ali carrancudas, cara fechada, têm uma certa empatia pelas pessoas, né? É claro que assim, né, pessoas são diferentes. A gente sente, né? Mesmo a pessoa sendo séria, ela pode ser simpática. É muito difícil você estar trabalhando do lado de uma pessoa que reclama o tempo todo. Isso não dá certo. Minha vida tá errada. Porque a moto estragou. Porque hoje está chovendo. Porque hoje está calor. Ou seja, a pessoa que reclama demais, ela acaba criando em volta dela ali uma aura negativa, uma energia negativa ali que acaba sugando a energia das pessoas. Então, não só as pessoas ali, né, não conseguem conviver com esse tipo de pessoa, quanto também a empresa acaba sendo prejudicada por aquilo. Então, as pessoas que têm esse comportamento, as pessoas que são positivas, que são mais para cima, mais up, elas são mais bem vistas de um modo geral, não só pela empresa, como na sociedade e no meio onde que a gente vive.
É isso que eu queria falar para você, então guarda essas informações. Ah, teve alguma dúvida? Assiste o vídeo novamente, assiste as instruções novamente, as anotações que você fez, releia essas anotações, porque assim você vai garantir que você vai ser um funcionário assim, exemplar, que você vai ter oportunidades de crescimento dentro da empresa e que você não vai ser desligado por coisas que você talvez não sabia.